Passeando pelas ruas, debates e embates. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do coletivo Passeando pelas Ruas. Coletivo esse que, junto à Lei de Fomento à Periferia, está desenvolvendo o projeto Memórias Periféricas. Eu sou o Felipe Arthur. Eu sou a Paloma. Eu sou a Renata. E eu sou a Paola. E hoje a gente vai estar discutindo com vocês o conceito de gênero, junto com a nossa querida colega Paola Pascoal. É contigo. Hoje a gente vai discutir, então, como já foi falado, um pouquinho sobre o conceito de gênero, né? Um pouquinho da sua definição e como ele se desenvolve ao longo do tempo. Paola, e explica pra gente como é que surge, então, esse conceito e como que ele é utilizado? Então, o conceito de gênero ele é utilizado para fazer uma análise da sociedade enquanto a sua realidade social, na verdade, né? Então, é entendendo ali a relação dos papéis sociais, como que as pessoas se constroem ao longo do tempo e como essas definições são redefinidas também ao longo do tempo, né? Então, entende-se que gênero não estuda somente aspectos voltados à mulher, né? Estuda-se várias identidades de gênero, né? Então, abrange uma gama de assuntos, né? Então, essa utilização do conceito de gênero, ele faz uma análise da sociedade enquanto uma construção cultural. E ele foi o mesmo ao longo do tempo ou a forma como ele foi sendo empregado também foi mudando? Quando ele começa a ser utilizado assim com mais força? O conceito de gênero ele passa a ser usado com mais força a partir da segunda metade do século XX, né, após a Segunda Guerra Mundial. No final ali do que a gente considera, né, se convém chamar da segunda onda de feminismo, que é um período também marcado pela publicação da obra O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, né, em que se analisa, né, na verdade, tem a ideia de que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Então, o conceito desse livro é bastante importante, tanto para o próprio movimento das mulheres, que passa a se entender como uma construção também, né? Então, você nasce com um determinado sexo biológico, mas você também, a sociedade espera de você um determinado comportamento de acordo com o seu sexo. Então, você vai se tornando mulher ao longo das relações sociais que você ali convive, né? Com as relações sociais que lhe são impostas também, né? E, Paola, uma pergunta para você. Parece que, assim, você deixou claro agora essa pré-definição de que existem condições que são construídas, muitas das vezes são impostas a um determinado grupo dentro dessas categorias de gênero, né? Mas, afinal de contas, gênero é um conceito no qual estuda-se apenas as mulheres? Na verdade, gênero... É importante também a gente falar sobre a importância, né, do feminismo. Então, na construção desse conceito, né? Então, a importância do feminismo, a relevância do feminismo, do movimento das mulheres, no reconhecimento de que na sociedade há lugares distintos entre homens e mulheres, né? Na primeira onda do feminismo, que marca a passagem do século XIX até aproximadamente o início da Segunda Guerra Mundial, que tinha por objetivo a conquista de direitos para as mulheres, né? Então, o que se usava naquela época era a categoria mulher. Ainda não se usava o conceito de gênero. Ao final da Segunda Guerra Mundial, se observa com mais força a utilização da noção de gênero, né, que diferencia a noção de gênero do de sexo. Então, a gente observa que sexo se liga ao biológico, ao feminino e ao masculino. Já a noção de gênero se liga a uma dimensão cultural, a uma construção do que se espera socialmente das pessoas e de como as pessoas se percebem nessa sociedade. Então, não diz respeito somente às mulheres. Então, a importância do movimento das mulheres realmente foi extremamente importante para a consolidação do conceito de gênero. Mas o conceito de gênero não diz apenas da categoria mulher. Diz a respeito das relações em que as pessoas são colocadas, né? Das formas com que as relações são construídas culturalmente. E essas construções colocam, né, as mulheres em determinado papel e os homens em determinados outros papéis, né? E assim também com a outra dimensão, né? E, Paula, quais são os pensadores que vão tratar sobre essa questão? Quais são os autores que pensam nessas diferenças? Com o passar do tempo e com uma melhor compreensão desse conceito, observa-se que o gênero passa a ser entendido
como conceito que ajuda a entender esses determinantes sociais, né, como a gente já tinha comentado. O próprio papel das mulheres também é reconhecido, né, de diversas, e o reconhecimento, aliás, né, de diversas identidades de gênero. De acordo com Joan Scott, a grande historiadora, né, que estuda gênero, ela rejeita, né, e perpassa a oposição binária masculino versus feminino. E ela coloca, ela dá um lugar para o reconhecimento da existência de uma construção social e dando aporte também para a própria desconstrução de uma hierarquia social que colocava as mulheres no segundo plano, né? Existe também uma outra estudiosa da Judith Butler, que ela também faz essa análise separando, né, de forma mais clara as dimensões do que é biológico do que é uma construção social em torno do gênero. E as pesquisas dela são bastante refutadas, né, principalmente agora nos últimos anos, né, que a gente vê essa onda, né, de conservadorismo, em que as pessoas colocam, né, a obra dela como uma forma de destruição daquilo que se entende por família, né, de uma família formada entre homem e mulher, né? Então, os estudos da Butler é bastante importante porque ela ultrapassa essa dimensão biológica e permite que a gente faça essa avaliação de como as coisas são construídas socialmente e culturalmente, né? Então, a gente percebe que há várias possibilidades de formação de família, né? E há várias possibilidades de se trabalhar essas questões também, buscando fazer com que a sociedade compreenda de que não existe realmente esse binarismo, né? De que a sociedade não vai ser perdida, de que as famílias não vão ser destruídas, de que não há uma destruição moral apenas ao se falar sobre questões de gênero, né? Então, essa ideia de uma ideologia de gênero que vai destruir as famílias, que vai corromper a sociedade, basicamente parte de um preconceito, né, de as pessoas não se abrirem, né, às novas possibilidades, se analisar uma sociedade enquanto igualitária. Você acabou de citar o conceito muito mobilizado, sobretudo por esses grupos mais conservadores, que é essa ideia de ideologia de gênero. Afinal de contas, ideologia de gênero seria o quê? O que se encara, né, como essa ideia de ideologia de gênero é essa tentativa, né, de colocar o conceito de gênero como algo, como uma ideia, né, que vai destruir aquilo que se tem, né, de vigente, né? Então, vai se destruir os papéis sociais que foram construídos especificamente e naturalizados, né, para serem tidos como papéis de mulheres e papéis de homens, né? Mas é importante destacar que isso é uma construção social. Então, você nasce com um determinado sexo, mas você realmente pode não se reconhecer dentro dessa construção biológica, né? Então, o próprio papel, a própria divisão sexual do trabalho também tem disso, né? Porque é um exemplo de que nós somos atribuídos a determinados trabalhos, né? Tarefas de acordo com o que é ser homem ou com o que é ser mulher. E isso é uma construção social, isso não é natural, isso não é dado, isso é construído. E a gente faz frequentemente essa repetição dessas atividades, desses trabalhos, né? E a sociedade continua sempre nesse mesmo esquema. E quando uma pessoa vem e pensa de uma forma diferente, isso causa realmente estranhamento de muitas pessoas, né? Então, ainda mais de pessoas que não estão dispostas a dialogar e aprender com qualquer outra coisa que não seja aquilo que vive todos os dias. Paula, e pensando um pouco nessa divisão do trabalho, né, e a forma como ela é pensada de acordo com esses papéis sociais que eram e ainda, de certa forma, são atribuídos a determinados gêneros, a sua pesquisa trata um pouco disso, né? As pesquisas que você vem desenvolvendo. E aí, como eram pensadas essas divisões com relação ao que era atribuído às mulheres, né? Eu estudo um pouco sobre as histórias das mulheres, né, nas artes, né, então, e agora mais especificamente as mulheres negras nas artes decorativas. Então, a partir desse próprio conceito de arte decorativa, a gente vê essa divisão do trabalho, né? Então, enquanto os homens tinham a permissão de estudar nas grandes instituições de ensino, estudar a escultura, a pintura, né, a fazer as grandes telas históricas, as mulheres não eram permitidas, né, sequer
entrarem nessas instituições, né? Então, com muita reivindicação, elas conseguiram, mas assim, conseguiram de forma também gradativa, né? A princípio, elas conseguiam entrar nas salas, mas eram salas separadas entre homens e mulheres, né? Então, muitas vezes elas entravam nessas instituições, elas tinham que sair protegidas, porque os outros alunos não aceitavam elas ali. E uma coisa que é bastante interessante também, né? Elas não eram permitidas, principalmente, participar das aulas de desenho porque tinha aulas de modelo nu. Então, elas eram moralmente impedidas disso, né? E fora isso, né? Então, a construção também que se dá é de que as mulheres não tinham capacidade, não tinha a capacidade de ser um gênio na arte, né? Então, o que a gente observa também é essa relação dessa construção das mulheres nas artes muito impedidas de acessarem, não porque elas eram realmente incapazes, que elas não teriam capacidades de aprender, mas porque elas eram consideradas inferiores aos homens, né? Então, isso fez com que essas mulheres também permanecessem muito tempo no anonimato. Então, essas mulheres não tinham acesso aos estudos, como os homens tinham acesso aos estudos das artes decorativas, porque não tinham o estudo do modelo nu, então, e também porque era também associada a esse papel mais doméstico das mulheres, né, os homens sempre com esse papel mais público, né, de construção, né, dessa história, tanto da historiografia também. Mas as mulheres eram tidas como secundárias. E na arte também foi dessa maneira, né? Então, as artes decorativas mais voltadas para as artes para as artes domésticas, né, como a própria desenvolvimento têxtil, né, elas podiam se desenvolver com mais facilidade, né? Então, com o passar do tempo, elas foram reivindicando também com muita força, né, esse papel, né, essa possibilidade de estudar as artes tidas como as maiores, né, que eram as telas, as decorações, as esculturas. Mas isso demorou bastante tempo, né? Então, aqui em São Paulo mesmo, a gente consegue perceber que uma das primeiras instituições a abrir espaço, no São Paulo e no Rio de Janeiro, né, a abrir espaço para essas mulheres terem um ensino de arte são os liceus de artes e ofícios, né? Mas ainda assim, participando como artífices, né? Não tendo tanto esse ensino mais formal das belas artes, né? Então, somente no final do século XIX, no comecinho do XX, que as mulheres são permitidas a entrar nas grandes escolas, como na Escola Nacional de Belas Artes, né? Que era a grande escola do Brasil, né? Então, a gente percebe também que, com o passar do tempo, elas também vão adquirindo, né, essa presença, né, dentro das artes, né? Então, a gente já consegue identificar bastante nomes, né, de algumas artistas, mas, no caso, como eu estudo mulheres negras, a gente também sempre tem que fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Porque ainda é muito difícil você encontrar. A partir dos anos 70, você consegue encontrar bastantes estudos, mas um pouco mais contemporâneos, né? Então, estudar as mulheres negras dentro das artes, né, é bem difícil, né? Então, porque também é um período logo posterior ao período de escravatura, né? Então, não se tem muita identificação dessas mulheres, mas elas existiram, né? E onde estão, né? Então, esse também é um trabalho que tudo que envolve, assim, também, né, questões de gênero e também de mulher, que não somente trabalha questões de mulher, né, gênero, mas a gente consegue perceber que tem uma grande dificuldade de acesso às fontes também, né? Então, aonde foram parar os documentos dessas mulheres, né? Então, em outros casos também, que tinham também casais de artistas, a gente percebe que os homens sempre se mantiveram, né, presentes, e as mulheres esposas que contribuíram na carreira dos maridos não tem tanta relevância, né? Então, há agora nos últimos anos, um grande desenvolvimento de grandes pesquisas relacionadas a isso também. Então, a gente consegue ver também, às vezes, que até grandes obras que a gente tinha como sendo obras dos artistas homens, na verdade, foram maior contribuição das mulheres, né? Então, que se perderam, né, os nomes por aí. É interessante pensar nessa questão que você está trazendo, que quando você vai pensar a documentação dessas mulheres,
normalmente é a documentação do casal, né? Não é Exatamente. dela individualmente. Exatamente. Né? Como produtora desses trabalhos. Né? Muitas delas, elas tiveram esse trabalho, assim, a gente até fala que elas tiveram esse papel de secretárias, né, do lar, do marido, porque elas se preocuparam em guardar a documentação dos esposos, enfim, dos companheiros, enquanto artistas. Mas, na maioria das vezes em que a gente procura informações dela, não tem esse tipo, o arquivo da artista, é o arquivo do casal. Mas o arquivo do casal está quase que plenamente voltado para o artista. Né? Então, a gente tem essa dificuldade realmente. E a gente também tem que trabalhar com esses silêncios também, porque os silêncios também dizem bastante. Né? Então, a gente não pode ficar só nessa desculpa, não vou pesquisar isso, não vou pesquisar isso porque aquilo não tem fontes. Tá, pode não ter fonte nos arquivos, né, que a gente considera os mais importantes, mas a gente tem que correr atrás e, de repente, tem um arquivo familiar que está cheio de informações dessas artistas. Não é fácil, dá trabalho. Muitas vezes frustrações, mas é um caminho que a gente precisa percorrer, né? Você consegue dar um exemplo de um grupo, um casal de artistas nesses meandros de tentar pensar as diferenças? Tem um casal de artistas que eu pesquiso já há bastante tempo, né? Agora eu me separei deles um pouco. Mas tem um casal de artistas que eu gosto muito de comentar, que é sempre o Teodoro Braga e a Maria Hirsch, né? O Teodoro Braga é um artista, né, de arte decorativa, mas foi grande professor também de pintura, de desenho, atuou dentro de várias instituições, dentro também de desenho arquitetônico. Então, é um personagem bastante relevante, né, dentro. Mas a esposa dele, a Maria Hirsch, também era artista. Uma artista alemã, né, que veio para o Brasil em 1905, já casada com Teodoro Braga. Mas que, quando a gente vai analisar a documentação dela, assim que ela chegou, tinham várias reportagens falando que ela era uma artista, que veio para cá para atuar como professora de arte decorativa, que ela tinha se especializado na França, com um dos maiores artistas, né, que era o Eugène Grasset, mas que, com o passar do tempo, com o crescimento, né, de visibilidade do Teodoro Braga, as atuações da Maria Hirsch ficaram em segundo plano. Né? Então, e fazendo as pesquisas de diversas ações que eles desenvolviam, principalmente no processo de nacionalização da arte por meio da cerâmica indígena marajoara, como eles ficaram conhecidos, a gente percebe que, na maioria das vezes, os projetos, pelo menos nos que se referem a construções em torno do couro, que era uma especialidade da Maria Hirsch, ela fazia os projetos, né, executava os projetos, mas quem ficava com a fama de artista era ele. Né? Então, a gente vê isso também, né, em vários artistas, o próprio Rodin, né, com a Camille Claude também acontece a mesma coisa, né, que várias pesquisas vêm apontando do papel importante que ela teve no próprio desenvolvimento das obras, das esculturas dele. Né? Então, é um papel recorrente, né, essa questão de criação conjunta entre casais. Né? Na maioria das vezes, as mulheres saem em desvantagem. Né? Tem outro exemplo também, que é o da Regina Gomide e o John Grass, né, em que a gente também consegue reconhecer que vários projetos têxteis foram executados por ela, mas quem ficou como o dono do projeto foi ele. Né? Então, isso é uma questão bastante recorrente. Paola, em uma exposição que já tem um tempinho, que aconteceu no MASP, o Guerrilha... Paola, em uma recente exposição que ocorreu no MASP, sobre um coletivo, que é o Guerrilha Girls, uma das frases que tinha ali no contexto da exposição era: as mulheres precisam estar nuas para entrarem nos museus. Isso já é de um coletivo ali dos anos 80, né? Mas eu queria pensar com você o seguinte: você consegue perceber alguma mudança da forma de representação das mulheres nas artes nesse longo século XX que você estuda? É bastante interessante, porque a gente consegue ver, assim, a representação das mulheres, na maioria das vezes, nesses museus mais, enfim, importantes, conceituados, é realmente a exposição da mulher no corpo nu. Né? Então, seja ela na escultura, na pintura. E essas mulheres foram realmente, a maioria do tempo, representadas, né? Serviram-se de modelos, né, para fazer isso. E realmente não precisa estar
nua para estar dentro do museu, né? Então, você pode estar dentro do museu como uma artista também, né? Então, é importante esse reconhecimento de que há necessidade de você ter a representação das mulheres não apenas como um objeto ali de estudo naquele momento da pintura, mas também como a própria artista. Não que uma mulher não possa representar outra nua, mas é um significado diferente porque a pincelada vai ser de uma artista. Talvez, né, seja a grande diferença. E ao longo do tempo a gente vem percebendo, né, e o próprio reconhecimento também das artes decorativas, não apenas como uma arte secundária, faz com que muitas mulheres ainda entrem nos museus com as suas obras, né, tidas como obras de arte mesmo, não como apenas um hobby ou como apenas uma peça que fizeram, enfim. Mas que se coloca realmente uma análise, né, da própria estética, da própria produção dessas mulheres, né? Então, a gente vê, acho que principalmente nos últimos 20, 30 anos, a gente vê bastante de estudos relacionados a essa representação. Há bastante cursos também dentro dessas instituições também que passam a analisar os seus próprios acervos, né, reconhecimento. Tem muitos aí que já fazem a contagem para ver quantas mulheres, né, quantos artistas mulheres tem dentro do acervo. Então, a quantidade ainda é bastante... tem uma discrepância muito grande entre os artistas homens e mulheres, mas há também muitos editais sendo construídos para aquisição de outros tipos de peças também, de outros tipos de obra e de outras formas de também se representar a mulher, não só com o corpo nu dentro de um museu, mas também como artistas, né? E como pensadoras, né? Também. Então, a própria entrada de mulher. Paola, como que tem sido essa relação e papel da comunidade sexual na questão do conceito de gênero? A partir do reconhecimento também de diversos gêneros e orientações sexuais, o LGBTQIA+, que condiz lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer, intersexuais, assexuais e as demais orientações sexuais e identidade de gênero presentes no símbolo de adição mais, eles abriu também espaço para compreender as relações sociais em torno delas, né? Então, assim como contribuiu para o processo também de criminalização da homofobia, da LGBTfobia, que também, claro, é um cenário ainda longe de estar perfeito, mas que caminha para que a comunidade, né, para que a sociedade compreenda que as definições biológicas não é unicamente capaz de explicar as relações sociais, né? Então, que vai além, né, do binarismo. Então, como comentado anteriormente, né, e que também vai além do reconhecimento das mulheres ou da sua inserção na própria historiografia, né? Não só das mulheres, mas também de todas essas pessoas que foram durante muito tempo afastadas, né, do próprio conhecimento e da inserção, né, no próprio processo de construção da história. Então, acho que isso, o reconhecimento de que gênero não diz só respeito às mulheres, mas a toda essa gama, né, de identidades sexuais, ela permitiu entender que a sociedade não é feita só do sexo masculino, do feminino, ou da construção em torno dos papéis das mulheres e dos homens, mas que há uma gama de pessoas que estão ali participando da sociedade, que fazem parte das sociedades, que elas precisam ser reconhecidas e respeitadas também. Então, a gente até pode relacionar o medo, né? Quando você comentou que tem aqueles grupos conservadores que vêm refutando esses estudos, quando a gente trata que a gente pode perceber que a luta do feminismo não é só para o sexo feminino, né? Ele abrange toda essa sigla, serve até para o sexo masculino, né? Que quebra ali tabus, padrões. Então, a gente pode perceber por essa visão do porquê que esses grupos conservadores têm tanto medo da palavra feminismo por si só. Exatamente. É porque durante muito tempo, acho que ainda continua essa imagem da questão do feminismo, que as mulheres são contra os homens, né? E Minha Nossa Senhora, gente. Ai, meu Deus. Abaixei. Excelar na mil. Então, ainda fica acho que essa questão também do feminismo, né, do medo que a sociedade tem dessa palavra, enfim, é também dessa imagem que foi construída em torno que as feministas são as mulheres que são contra os homens. E, na verdade, são mulheres querendo lutar também
pelos direitos, né? Então, lutar por uma igualdade, né, dentro da sociedade. Então, esse medo que se tem realmente, não só pelo medo das pessoas, né, vou falar sobre questões de gênero, meu filho vai ser gay. Então, isso ainda é muito recorrente, né? Então, não é a questão apenas, né, do medo de perder os seus lugares, né? É isso também, né, de perderem os seus privilégios. Mas é um medo que vem da ignorância, né? Então, os espaços que são abertos para discutir isso muitas vezes não são aceitos, né? A escola deveria ser um lugar também de discussão, mas na verdade são os lugares em que essas questões deveriam ser mais abordadas, são abordadas atualmente, mas a gente sempre vê esses grupos conservadores colocando a escola como esse lugar de perigo para as crianças, enfim, de perigo de destruir a moral, a família, os bons costumes. A gente vê isso bastante também. Né? Então, você ter em mente de que o feminismo não é só uma questão de mulheres, mas é uma questão que aborda toda a sociedade, né? Que sofre com o machismo, que também não é só uma questão de homens, que é também uma questão de mulher. Isso tudo é necessário ser discutido para que algo seja realmente feito. Então, a intenção dos estudos de gênero não é você transformar uma pessoa em outra coisa, né? É você saber ler a sociedade a partir daquilo que ela apresenta, a partir das construções que se dão, a partir desses determinantes. É preciso saber ler a sociedade e entender que as construções são os processos culturais que a gente vai adquirindo, que a gente vai repetindo. Acho que essa questão de gênero, né, sempre falar essa questão. Mas é uma forma, né, que a gente tem, né, de abordar essa questão, né? Então, acho que o mais importante de tudo é você entender, né, que há essa diferenciação entre as questões biológicas e as questões de construção social, que é feita culturalmente, de que gênero não diz só respeito às mulheres, mas a todas as relações sociais, né, dentro da nossa comunidade, do entorno que a gente vive, e que essas questões de gênero interligadas à questão de raça e de classe são extremamente importantes e essenciais para pensar toda uma pessoa. Né? Então, enquanto lá, no começo do movimento de mulheres, né, do feminismo, no final do século XIX, se discutia os direitos sociais das mulheres, os direitos de voto, os direitos de inserção no mercado de trabalho, há também uma imensidade de mulheres negras que sempre trabalharam. Né? Então, inserção e conseguir conscientizar nem tanto é a palavra, mas conseguir fazer essa intersecção entre gênero, raça e classe, que é o que a gente aborda nesses episódios, né, do nosso podcast, de que uma coisa é interligada na outra e que, para a gente entender as questões também de periferia, que a gente também aborda, é extremamente essencial a gente relacionar todos esses eixos, né? Então, não adianta só falar de mulheres, mas de que mulheres estou falando? De mulheres negras, de mulheres ex-escravizadas, estou falando de homens negros, enfim, né? Se são de que classe social, se são de uma classe mais abastada, ou se não, de que mulheres, há mulheres ricas, há mulheres pobres. Né? Então, isso tudo, a questão de gênero relacionada com classe e raça, etnia, é extremamente essencial para a gente entender as nossas relações sociais, como as construções sociais se relacionam, né, com a nossa vida, com o nosso cotidiano e até com o nosso corpo. E é isso aí. E a gente, então, se vê no nosso próximo episódio. Tchau, gente. Até mais.